Glória a Deus. Irmãos, pega a tua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Lá em Marcos, glória a Deus, capítulo 7. A partir do primeiro versículo. Amém? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. E interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas come com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes as vossas próprias tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem
que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Aleluia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, depois eu vou continuar lendo até o versículo 23, mas eu não consigo ver. Tem hora que a gente ouve certas questões e a gente fica se perguntando, né? Meu Deus, mas a Bíblia está falando que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas o que contamina o homem é o que sai de dentro. Isso sim contamina o homem, porque a Bíblia fala, mais para baixo que nós vamos ver, você vai ver que está escrito lá que o que faz isso é o que sai do coração. Então muitas vezes a gente olha as pessoas aí, né, sujas, imundas aí, andando pelas ruas da cidade de Bauru, né, por esse país, e muitas vezes as pessoas ficam condenando. Eu estava falando recentemente de uma pessoa aqui na igreja, aqui todo mundo conhece, do bairro aqui. Ele não bebe, ele não fuma, você não vê ele falando mal de ninguém, nunca vi. Alguém viu o Lecão, alguém falar mal de alguém aqui? Né? Ele senta aqui, ele fala com a gente ali, mas nunca você vai ver ele falando mal de alguém. E a gente fica olhando, sabe, para essas pessoas, fala, meu Deus, né? Mas a tua palavra diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, né? E a gente vê pessoas tão bem arrumadas, tomado banho, perfume caro, e quando numa roda, sempre está falando mal de alguém. Então, a gente para refletir e ver aqui que Jesus, ele estava também diante de uma situação dessa, né? Porque a Bíblia fala que quem procurou ele foram os fariseus, os escribas, e falaram para ele, mas os seus discípulos não seguem a tradição dos anciões, pois come sem lavar as mãos. Se a gente parar para pensar nisso, né, irmão, os discípulos eram porcos, né, sujos, né? Mas Jesus fala, né, aqui que o que adianta a pessoa ser tão assim, né, limpa, tanto mais o coração está longe de Deus, né? Jesus está aqui nesse texto aqui falando a respeito disso. Aí no versículo aqui 17, dando continuidade, ó, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então ele falou ali por parábola para toda a multidão, falou assim, ó, presta atenção, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E aí então eles disse, assim vós também não entendeis? Você não está entendendo? Vocês não estão entendendo? Não compreendeis, ó, que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar. Não pode contaminar. Porque não lhe entra no coração. Vendo? Então o que vem de fora, irmão, não entra no coração. Mas a Bíblia Sagrada fala o que sai, né? Porque nós já somos predestinados a isso, irmãos, né? Porque do pecado de Adão, o mal já entrou em nós. Então já está na raiz,
genealógica, né? Já está. Então não tem como a pessoa falar assim, não, eu sou uma pessoa boa. Porque o próprio Jesus falou assim, ó, bom é só o meu Pai que está no céu. Vocês sabiam disso? Você não é bom. Eu não sou bom. Bom é o Deus que nós servimos. Ele faz nós se tornar bom. Mas se não for o Deus que nós servimos fazer nós se fazer bom, não tem jeito, irmãos. Porque eu falo para você, eu sou pastor, eu estou aqui nesse altar, hoje eu fui conversar com uma pessoa, foi o Espírito Santo que me acalmou. Porque a vontade minha era de falar de outra maneira, de outra forma. Porque se nós deixarmos o velho homem entrar em nós, irmão, nós fala mesmo, nós não tem limite na língua, nós não tem limite. Então, nós sabemos, eu entendo por causa disso, porque nós somos mal mesmo, irmãos. Porque se não for Deus na minha vida, não for Deus na tua vida, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, você fala, você pensa 10 vezes, medita 10 vezes, né, em casa mesmo, muitas vezes você ouve uma palavra, dá vontade de replicar, dá vontade de já socar a mão na orelha, não dá vontade, irmão? Fala a verdade, tem coisas que você ouve, que você fala. Então, a Bíblia está falando aqui, que é o coração que nós temos que cuidar, irmãos, 24 horas, porque então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis, que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque, olha aqui, irmão, de dentro do coração dos homens, está falando dos homens, não é do homem, dos homens, então está falando de mim, está falando de você, é que procede os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está vendo? Então, irmãos, a maior luta sua, a maior luta minha, é dentro de nós, não é fora. Então tem pessoas lutando aí errado. Você primeiro tem que lutar com você mesmo. Você tem que batalhar e repreender o mal que está dentro de você mesmo. Você sabe que recentemente nós estamos ajudando um jovem aí. Eu estava falando com ele hoje. E aí eu estava falando para ele, meu amigo, se você sair de dentro da igreja, o diabo vai te arrebentar. Já começou. Já ontem de novo, o diabo pegou ele. De novo. Porque ele já entendeu, né? Ele errou, ele falhou. E ele mesmo falou da boca dele, não foi eu que falei, né? Que quando ele estava firme com o Senhor, Deus estava guardando ele, né? Não deixou mais o inimigo jogar ele por terra. Mas quando ele se afastou de Deus, por causa do pecado, por causa do erro, o inimigo começou a maltratar e judiar. Então, irmão, você viu?
A maior luta é com a pessoa mesmo, não é contra o próximo. Muitas vezes a pessoa fica lutando, né, com pessoas, e não é, irmãos. A Bíblia é bem clara nesse texto aqui, ó. Você viu? Deus não está preocupado com essas coisas de, sabe, claro que a gente tem que se cuidar mesmo, tem que se zelar, né, que nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo, né, nós somos a casa de Deus. Mas tem muita gente que se preocupa muito com o corpo e não está preocupado com a alma dela. Se você sair daqui agora, se você entrar pelas academias que estão espalhadas em Bauru, você vai ver uma multidão de pessoas buscando um corpo perfeito, buscando músculo nas pernas, músculo nos braços, mas buscando o principal não está buscando, que é a presença do Espírito Santo. Porque só a presença do Espírito Santo, irmão, pode fazer essa obra dentro de mim e dentro de você. Só a presença. Não é verdade, irmãos? Sem o Espírito Santo dentro de nós, irmão, não tem como, né, fazer o bem. Não tem como. Nunca uma pessoa sem a presença vai conseguir fazer o bem, porque o mal já está dentro dela. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Não podemos. Nós temos que vigiar muito, porque se nós entristecemos o Espírito Santo, ele sai e ele fica para o lado de fora. Fica para o lado de fora. Muitos não acreditam nisso, irmãos, mas você pode acreditar. Quando a Bíblia fala assim, ó, que quando um espírito imundo sai do homem, ele sai para o lugar áridos, procurando uma casa para morar. E ele não achando, ele vai voltar para aquela mesma casa que ele saiu, para aquele mesmo corpo que ele saiu. E a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que esta casa que ele voltou, ela estava limpa, ela estava toda arrumada, ornamentada, arrumada, organizada, mas essa casa estava vazia. E eu dei esse exemplo para esse jovem. Falei para ele, ó, é igual uma casa. Uma casa, você vai lá, pinta ela, arruma ela, deixa ela toda organizada. Aí você faz uma viagem e vai embora. Passa anos depois, você volta. O que você vai encontrar lá? Muitas vezes uma pessoa que invadiu ela, foi lá para dentro e começou a trazer o quê? Sujeira para dentro dela. Aí é fácil você tirar essa pessoa de lá? É fácil você limpar essa casa? Não é fácil. A gente vê, irmãos, casas sendo demolidas por causa disso, ao ponto do dono desanimar tanto e demolir. Recentemente no Rio Grande do Sul, né, no sul aqui, nessa região aí, acho que foi isso aí em Curitiba, com Joinville, que o prefeito falou, a casa que tiver abandonada, nós vamos demolir. Por quê? Nós não vamos deixar virar casa, né, de abrigo de mendigo. Porque as casas que ele foi, estavam cheias do quê? De sujeira. Então é assim em nossas vidas. Se nós limparmos a casa e deixar ela vazia, o que vai acontecer? Mas pastor, mas ela está limpa. Sim, ela está sem ninguém. Ela está sem o Espírito Santo. Ela está sem a presença de Deus. Então por isso, irmãos, que nós temos que lutar para que o Espírito Santo habite em nosso coração, irmãos, para que nós possamos fazer o bem. Porque você viu aqui, ó, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, irmão. Então é no nosso coração que começa tudo. Nada acontece por acaso. Essa morte que houve esse dia aí na comunidade, começou a ser projetado aonde? No coração dessa pessoa. Eu tenho raiva, irmãos. Eu fico nervoso
Quando a gente vê esses jogos de violência, jogo de matança, eu tive adolescente na minha casa, ele sabe disso, ele está aqui. Não gostava e não gosto. Por que eu não gosto? Porque parece que não, irmãos. Isso aí influencia muito na vida dessas pessoas que estão tirando a vida de outras. Viu? Você vê essas pessoas que entram nas escolas, que tiram a vida de colegas, né, de amigos, irmãos, da mesma sala, professor. Tudo isso tem um começo, tudo isso tem um princípio. E muitas vezes a gente não atenta para isso. Começa lá, pequenininho no coração, não tem nada a ver, você é louco, acho que eu vou fazer isso, eu vou tirar a vida, mas é assim, irmãos. É assim que começa. Tudo é assim, né? Se eu deixo hoje o meu coração inflamar, você acha que eu estaria aqui no seu altar hoje pregando? Não estaria. Eu estaria aqui sim, blasfemando contra a palavra, porque eu estaria pregando, né, irado, estaria pregando aqui revoltado. Mas eu orei, irmãos, para que Deus me desse sabedoria, para que eu não levasse para o meu coração, porque eu sei que se eu deixasse ir para o coração, o primeiro desejo que o diabo ia colocar no meu coração era o quê? É jogar fora, não acreditar mais, né? Porque muitas vezes entra assim, irmãos, essas dúvidas, né, em nossas vidas, assim, sabe que vale a pena? Mas algo fala mais alto dentro de nós, né? Eu sei que também fala dentro de você, porque você não está aqui orando nessa noite à toa, você não veio aqui buscar a Deus à toa, você não veio ouvir a palavra à toa, você não veio subir para orar, não veio, irmão. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe para te preparar, para que quando esse mal venha se levantar, você possa ter força para poder o quê? Lutar e repreender. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, luta com isso, viu? Não se preocupa com muita vez com a imagem, quer dizer, não se preocupa muito com o exterior não, viu? Se preocupa com o seu interior, viu? Tem muita gente preocupado com o exterior e não está se preocupando com o interior. E o que vale para Deus é o que está na essência, é o que está lá no princípio, que está lá dentro de você, viu? Então, luta, irmãos, porque é uma luta. Você vê, a Bíblia fala aqui, ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então vem de dentro, irmãos. Viu? Então luta. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente morre o velho homem, nós nascemos um novo homem. Tudo se faz novo. Então, se faz novo, então nós temos que lutar contra o quê? O velho homem. E o inimigo está ali, jogando setas e dardos inflamados sem cessar. E você vê, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por isso que eu falo para você, irmãos, luta, porque está aqui, escrito, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que,
têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente a piedade, pois o exercício físico, versículo 8, para pouco é proveitoso. Está vendo? Então está todo mundo aqui, ó, puxando ferro. Então Paulo fala assim, ó, cuidado. E hoje é o contrário, irmãos. As pessoas estão se preocupando mais com o exterior que o interior. E nós somos crentes. Nós somos sábios. Viu? Você foi chamado para poder ser vencedor. Você foi chamado para ser sábio, não ser tolo. Nós somos chamados para ser. Então, nós entendemos isso. Temos que cuidar do corpo, sim, mas com moderação, irmãos. Está passando do limite, irmãos. O que a gente vê aí, mulheres tendo o corpo como de homem, irmãos, é muito feio. É muito feio isso, irmão. Músculo, sabe, querendo ter o corpo. Isso não é, eu não vejo isso de Deus, irmãos, que não tem como, porque a própria palavra de Deus fala assim, ó, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no nosso Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, toma-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos se manifesta. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás
tanto a ti mesmo como aos dos teus ouvintes. Amém? Então temos que continuar, irmãos, nessa sã doutrina da palavra, do conhecimento, do entendimento, porque está escrito aqui, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Então, irmãos, não se preocupa com o teu corpo exterior não, viu? Se preocupa com o seu interior, porque é automático, irmãos. Você acha que se você estiver bem dentro de você, você não vai estar bem externamente? Eu falo para você porque eu falei para esse jovem, você vê a face dele, é mentira, externo, está diferente? Está caído, irmãos, está caído, e a gente se entristece com isso, porque está nos nossos olhos, sabe? A gente fica triste com isso, porque eu estou falando isso para vocês, porque não fui eu que vi, foi uma pessoa que nem é da igreja, nem é servo do Senhor ainda. Ela me comentou comigo, falou assim: nossa, você viu como que essa pessoa está? Ela estava diferente, ela estava com o semblante bonito, ela estava assim, 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 e parece que tudo desmoronou. Olha como que... E é verdade, irmãos, eu cheguei, olhei, eu fiquei olhando, reparando, falei: meu Deus, né? Então a Bíblia Sagrada fala que o coração alegre, ele formoseia o rosto da pessoa. Tanto que você vê pessoas tão simples, mas com um sorriso tão lindo no rosto. Não é verdade, irmão? Tem pessoas que você vê que... Por quê? Porque o coração está bem, o coração está feliz, né? O coração está desejando coisas boas, e aí flui. Então cuida do teu coração, tá bom? Então nessa noite essa palavra veio para nós, para que nós possamos zelar por isso, por aquilo que é mais importante na tua vida, que é de lá que sai tudo o procedimento do bem e do mal, irmãos, é do nosso coração. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus esquadrinha o coração do homem e prova os pensamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, viu? Então cuida dele, amém? Levanta as tuas mãos, irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, nós em nome do Senhor Jesus, abençoamos toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém.